Senado aprovou a PEC do Fundeb e, com isso, garantiu mais recursos para a educação. O Congresso promulgou hoje de manhã o texto aprovado ontem pelo Senado. O projeto de emenda constitucional tornou permanente o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e aumentou o investimento do governo federal em 23%, índice que deve ser cumprido até 2026. O aumento de recursos governamentais deve ser gradual até que a meta seja atingida e mantida. O STF considerou Sérgio Moro parcial e anulou sentença do ex-juiz em processo do Banestado. Pois é, a defesa do doleiro Paulo Krug questionou a posição de Moro, que teria atuado como acusador ao aceitar novos depoimentos depois das alegações finais desse processo. Krug tinha sido condenado por envolvimento num suposto esquema de fraude no Banco do Estado do Paraná. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes disse que há tempos vem observando a parcialidade do ex-juiz. Vamos ver o voto de Gilmar Mendes. Há muito venho destacando a atuação, no mínimo peculiar, do julgador, que novamente analisamos aqui a legalidade dos seus atos. Agora, depois do tempo demonstrar cada vez mais traços da realidade que antes não se evidenciava, os excessos eram marcantes na atuação do ex-magistrado, exatamente de suas condutas tendencialmente parciais. Não há aqui uma mera homologação de acordo de colaboração premiada para verificação de sua legalidade e voluntariedade. Tampouco ocorre, no caso, uma mera produção de prova de ofício pelo julgador. Este caso concreto apresenta características que indicam manifesta ilegalidade. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o STF precisa assinalar os limites de atuação de juízes e membros do Ministério Público. A gente também vai ver um trechinho do voto de Ricardo Lewandowski. Dá uma olhada. Aqui, o que está em jogo é saber se o juiz atuou ou não com parcialidade. Este é o papel da Suprema Corte, como guardião da Constituição, como fiscal último do cumprimento estrito dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Eu penso que muito mais grave do que a corrupção é a ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, que levam ao autoritarismo e levam ao totalitarismo. Os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal têm esse aspecto pedagógico, esse aspecto de didatismo, e nós precisamos assinalar os limites da atuação dos juízes brasileiros e dos membros do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça afastou o desembargador Eduardo Siqueira. Por unanimidade, o CNJ decidiu abrir processo disciplinar contra Siqueira, que ficará afastado até o fim das investigações. O desembargador ficou conhecido em todo o Brasil após a divulgação de um vídeo em que ele aparece humilhando guardas municipais de Santos, no litoral paulista. Siqueira foi multado por estar sem a máscara de proteção da Covid-19. Ele rasgou a multa e a gente está vendo, jogou no chão. Embora afastado do trabalho, o desembargador vai continuar recebendo salário normalmente. Lula chamou de vergonha a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de arquivar o processo contra Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint. O ex-presidente usou as redes sociais para comentar essa decisão. A gente vai dar uma olhada nessa publicação feita pelo ex-presidente Lula. Ele diz assim: hoje percebi como um conselho que foi criado enquanto eu era presidente, acreditando que poderia moralizar a justiça, terminou por desmoralizá-la. A decisão do conselho, que sabe que Dallagnol é culpado, embora não tenha tido coragem de inocentá-lo, será uma página que ficará para a história como vergonha para o Ministério Público. O MP, o Ministério Público, precisa compreender que toda a responsabilidade que a legislação lhe deu em sua criação
exige um comportamento exemplar para merecer respeito da sociedade. É uma pena que uma instituição que poderia ser tão nobre na prestação de serviço à sociedade brasileira seja empobrecida por alguns de seus membros. O TSE aprovou os proporcionais para negros e brancos. Provocado por uma consulta da deputada federal do PT, Benedita da Silva, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos negros e brancos terão o mesmo tempo de propaganda em rádio e televisão, além de recursos financeiros proporcionais. Ao fim da sessão, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte, veja só: há momentos na vida em que cada um precisa escolher em que lado da história decide estar. Hoje, afirmamos que estamos ao lado dos que combatem o racismo, ao lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Uma última notícia. Jair Bolsonaro defendeu a volta do trabalho infantil. Foi durante a abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, transmitido pela TV Brasil. O evento foi dedicado a críticas às medidas tomadas pelos estados no combate à pandemia do novo coronavírus, como isolamento social e o fechamento de escolas e comércios. Todos os participantes, inclusive, estavam sem máscara de proteção. A gente vai ouvir essa fala de Jair Bolsonaro. Vamos ver. Meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, a galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Leandro Fortes já está com a gente para comentar um pouquinho essas notícias do dia. Oi, Leandro, tudo bem? Olá, Thalita, tudo bem? Tudo bem também. Vamos começar com essa notícia do STF. De alguma forma, o STF aponta uma provável decisão em relação ao caso do ex-presidente Lula também, que vai ser julgado. Essa suspeição de Sérgio Moro está colocada no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem avaliar, a gente não sabe quando, mas brevemente. E essa decisão em relação a Moro, no caso Banestado, aponta um direcionamento, né, Leandro? Sim, Thalita, não há como o processo do Lula ter outro resultado que não da suspeição do Moro. Está provado. É a segunda decisão do STF que prova, assim, de forma documental, que Sérgio Moro, quando era juiz, ele era imparcial, ele era seletivo, ele era parcial, seletivo, vingativo, que se utilizava do processo penal para proteger amigos e destruir inimigos, se aliava aos procuradores, aos promotores, enfim, à acusação dos réus para decidir o destino fora dos autos. É um sujeito completamente desqualificado, é um energúmeno na sua expressão mais ampla, e o Brasil ficou refém dessa figura. Isso que é mais incrível, Thalita. O Brasil, a mídia, a opinião pública se tornou refém dessa figura nefasta, que hoje não é nada, que está aí desamparado, que não consegue nem abrir a boca para falar, aquela boca mole, aquela voz irritante, porque ele não tem a menor condição de montar frases, de estabelecer ideias. Ele é um pau mandado. Agora, Thalita, resta saber a soldo de quem. Porque esse cara, ele não tem estrutura intelectual para bolar uma estratégia sozinho para essas coisas. Ele é um instrumento, é uma ferramenta, é uma mula que foi utilizada pelos poderes econômicos, enfim, por grupos econômicos e provavelmente pelo Departamento de Estado norte-americano, dos Estados Unidos. Porque essa figura, pelo jeito que ele fala, pela dificuldade enorme que ele tem para se expressar, para escrever, um semi-analfabeto, ele não tem competência para ser a figura que se transformou. É um jabuti colocado em cima de uma árvore. A gente precisa saber quem pegou esse jabuti e colocou em cima dessa árvore, porque esse cara tem que ser preso. Não há. Se o STF tomar outra decisão em relação ao Lula,
que não é da suspensão do Moro, é porque alguma coisa muito, muito grave vai estar acontecendo no Brasil. Vamos comentar também a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que, enfim, tem uma relação bastante próxima com o caso do ex-presidente também e da Força Tarefa da Lava Jato. Ao que pareceu, o Conselho Nacional tomou essa decisão pelo arquivamento do processo, mas deixou ali entre linhas que as punições que seriam cabíveis já tinham prescrito. A punição mais severa, que seria o afastamento dele da força-tarefa, era severa por severa demais, eles resolveram arquivar, mas, de certa forma, eles fizeram críticas à maneira como se deu aquela apresentação do PowerPoint, liderada ali por Deltan Dallagnol. Foi isso que pareceu para você também, Leandro? Essas críticas, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Thalita? O CNMP é um antro corporativista e um braço da Lava Jato. Não tem nenhuma responsabilidade pública. Adiaram por 41 vezes esse julgamento, né, justamente para que houvesse a prescrição e para que eles pudessem posar para a opinião pública por 10-0, né, arquivassem o processo, mas posassem, olha, né, realmente ele agiu mal e tal, ficassem docemente constrangidos. Ora, se eles estivessem constrangidos, eles tinham apurado isso lá atrás e tinham retirado esse canalha do Ministério Público, tinham afastado esse canalha do Ministério Público. Porque o Dallagnol, Thalita, é um fanático religioso que levou essa sua estrutura mental doentia para o Ministério Público. E a serviço da extrema-direita e de olho nos ganhos políticos e financeiros da Operação Lava Jato. Ele queria grana e queria poder, né? Se eu até aventar uma daquelas conversas da Vaza Jato, aparecia ele discutindo a possibilidade de sair candidato ou não ao Senado pelo Paraná. Esse cara é uma vergonha para a história do Ministério Público, mas o Ministério Público assim, precisa retomar o fio da meada da sua história. O Constituinte, em 1986, quando ele discutiu a independência do Ministério Público, ele imaginava o Ministério Público como um fiscal da lei, e não como um antro de canalhas, né, que se juntariam como numa gangue para perseguir inimigos políticos. Isso não faz nenhum sentido. E o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, é esse antro corporativista, não tem nenhuma credibilidade e nenhuma responsabilidade pública. Né? Essas pessoas vão ter que pagar, e pagar muito caro, por isso que estão fazendo tanto pessoalmente como de forma institucional. Já que a gente está comentando decisões da Justiça, vamos com mais uma, que é essa decisão do Conselho Nacional da Justiça de afastar o desembargador Siqueira por conta daquele caso em que ele humilhou um guarda, jogou ali a multa no chão. Mas, de qualquer forma, o desembargador é afastado, mas continua recebendo o salário integralmente. Parece, eu dei uma olhada nas redes, parece que ele recebe R$33 mil, então ele é afastado recebendo R$33 mensais. Thalita, há muitos anos, para não dizer desde sempre, o melhor negócio que você pode fazer da vida sendo um juiz é ser afastado. Porque você não precisa mais trabalhar, mas continua recebendo integralmente o seu salário. O CNJ joga com escracho, com um deboche na cara da sociedade quando faz isso. Afastar um juiz é retirar-lhe todos os seus direitos trabalhistas também. Qualquer pessoa que é afastada, né, ela tem que ser punida por isso. Não, o afastamento na magistratura é um prêmio. E depois se ele é julgado e ele é afastado definitivamente, ele é aposentado e vai recebendo um salário integral. Se ele é afastado com 40 anos, com 30 anos, ele vai para o resto da vida recebendo um salário integral, sem nenhuma mácula, porque essas pessoas também têm uma visão supercorporativista. Esses conselhos, né, acabaram se tornando um problema para o país. O CNJ, o CNMP se tornaram problemas para o país, porque eles são, na verdade, uma cidadela corporativista a favor dos seus associados e não da sociedade. Assim, é claro que ele tinha que ser afastado, é importante que esse cara seja afastado, é um idiota completo, né? É um sujeito desse, assim, anacrônico, de tão lamentável que é essa figura, que rasgou a multa e distratou um guarda municipal, enfim, essas pessoas que se acham acima da lei porque são juízes. Mas afastá-lo pagando o salário integral, isso é um prêmio, isso não é uma punição. Tem que se rever a legislação sobre afastamento e sobre a aposentadoria compulsória,
como punição. A pessoa não pode sair e ficar só o resto da vida recebendo um salário integral de juiz, que é um salário muito alto, como a gente sabe, né? Claro. Só para finalizar, não podemos deixar de comentar, e você está sempre comentando Jair Bolsonaro aqui com a gente, não foi a primeira vez, mas Bolsonaro voltou a defender o trabalho infantil. Disse que hoje em dia as crianças podem tudo menos trabalhar e contou aquela história do passado dele, em que ele trabalhava desde muito novo. E é isso, é recorrente, não é a primeira vez, ele já foi muito criticado por isso, voltou a defender essa opinião. A gente teve uma evolução tremenda na legislação que proíbe o trabalho infantil e ele volta a fazer críticas nesse sentido. Aí são duas coisas. Assim, primeiro, que é um argumento idiota, mas que é alegremente compartilhado pelos idiotas que o seguem, porque as pessoas que seguem o Bolsonaro, e ele também, são pessoas binárias, né? São pessoas que têm uma capacidade intelectual muito limitada e só conseguem pensar no branco e preto. Né? Eles não entendem as nuances dos problemas, né? A complexidade da sociedade. Ora, um menino branco, de olho azul, criado no interior ali de São Paulo, por mais pobre que fosse, o pai colocava no bar de um amigo para trabalhar, é muito diferente de uma criança, né, negra, miserável, que é enfiada dentro de uma carvoaria, ou é colocada para trabalhar 12, 16 horas numa indústria têxtil clandestina, ou faz trabalhos pesados na agricultura, ou, né, assim, correndo riscos de morte, risco de se queimar, risco de se quebrar. Qual o problema que o Bolsonaro tinha de trabalhar quando tinha 10 anos? Porque ele é velho, isso antigamente acontecia com frequência, a gente sabe. No bar de amigo do pai, depois da aula, isso é ridículo. É que nem esses filhinhos de papai que diz que trabalha desde os 15 anos. Trabalha desde os 15 anos no balcão da loja do papai e vai comparar isso com trabalho infantil. Essas pessoas, viu, Thalitas, agem de má fé. O Bolsonaro é um idiota que fala para idiotas. E os idiotas são muitos, são em maioria, infelizmente, na sociedade, e assim, aplaudem. Não sei onde é que foi isso, eu vi a transmissão que vocês passaram, assim, quando ele fala isso, as pessoas aplaudem. Aí ele vem com esse argumento falacioso que as crianças hoje podem tudo menos trabalhar. Esse homem é um ridículo, né? Esse homem é um demente. Essas pessoas não tinham que aplaudir, elas tinham que se levantar e ir embora. Mas, enfim, é um demente cercado de dementes por todos os lados. Deixa eu lembrar, inclusive, isso aconteceu na abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um congresso, inclusive, que foi marcado por críticas ao enfrentamento da pandemia por parte dos estados, ao fechamento de comércios, ao isolamento social que aconteceu em vários estados brasileiros. Então, só para deixar marcado o local onde essa fala aconteceu, porque, como o Leandro ressaltou, ele foi bastante aplaudido quando falou fez essa fala infeliz sobre o trabalho infantil. Leandro, muito obrigado. Não teria mais um minuto, não, né, para falar? Porque acho que é importante falar também, comentar uma coisa. Tem uma coisa importante que tem que ser comentada, que é essa questão da Renda Brasil. Né, ele anunciou hoje, quer dizer, uma briga com o Paulo Guedes sobre a questão da Renda Brasil. Né? Assim, que é ele retirou o projeto de Renda Brasil, que é um arremedo do Bolsa Família, e dentro também de um arremedo de um programa de aceleração do crescimento, tudo compensa. É a história ser repetida como farsa, né? O conceito marxista, mas, assim, essa crise é uma falsa crise, entendeu? É uma discussão estúpida, porque eles perceberam que é muito importante para o Bolsonaro manter a popularidade em cima do pagamento de R$600 da ajuda emergencial, e precisam criar um mecanismo que torne essa ajuda emergencial permanente. Só que eles querem fazer igual o PT. Mas o PT, para manter as estruturas de políticas sociais, ele tinha um lastro de credibilidade completamente focado dentro de uma polícia fiscal. Essas pessoas, eles não têm nenhuma preocupação com isso. O país está jogado às traças, a economia está completamente arruinada e a política fiscal não é minimamente séria. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão jogando entre si, eles estão dentro de uma crise interna, porque eles não sabem
como tocar isso adiante. Eles não têm a menor condição de tocar isso adiante. Eles só querem o seguinte, eles precisam ter um dinheiro para dar para as pessoas para manter esse crescimento relativo que o Bolsonaro teve de popularidade na última pesquisa do Datafolha. Mas para fazer isso, eles vão arrebentar o país, porque eles não sabem como fazer. Vão acabar criando uma proporção de dívida interna muito mais alta e vão acabar criando um rombo do Tesouro Nacional que vai virar uma herança para os próximos governos. Rogério Marinho, que estava à frente agora do Casa Verde e Amarelo, falou que vai ter uma reunião na sexta-feira para bater o martelo em relação ao Renda Brasil. Mas, de qualquer forma, Paulo Guedes também parece que vai ficando meio de lado aí nessas discussões sobre as políticas sociais que estão sendo desenvolvidas. Se é que a gente pode chamar assim, né, Leandro? Agora sim, Leandro, finalizado. Finalizado, muito obrigado, Thalita. Beijo, Leandro. Até sexta-feira. Tchau, tchau.